estão acompanhando o canal Automotivos Brasil. Espero que vocês gostem, eu estou me amarrando. Um abraço. Gente, começando impressões a dirigir aqui de um excelente Mercedes-Benz GLA Advanced 2017. Um crossover, um SUV, um crossover da Mercedes. E aí o seguinte, por que estar com esse carro aqui? Porque esse carro aqui está custando, né, a FIP dele bate na casa de 140 mil reais. O que é uma opção para quem está buscando um SUV sem ser top, né? Um SUV pequeno, óbvio, mas sem ser top zero. Porque nessa faixa de preço, você compra aí um Renegade Longitude, um T270, né? 1.3 turbo. Você compra o novo Fastback, a versão intermediária, dependendo aí um T-Cross mais ou menos de entrada, alguma coisa do tipo. Então isso aqui é uma alternativa para você ter um carro que tem tecnologia mediana, porque esse carro não tem, veja bem, né, eu estava comentando até com o proprietário do carro, os carros em geral, eles deram um salto de tecnologia, sensor disso, sensor daquilo, de uma hora para outra, quase todo carro tem, né? Às vezes carro, até de entrada, você vê hoje um Kwid aí custar 70 mil, é caro, mas tem monitoramento de pressão de pneu, saída de rampa, tem tudo. Assim, vai além do que você imaginava. Esse carro aqui, ele não tem, então, por exemplo, frenagem autônoma de emergência, ele não tem sensor de ponto cego, assistência, né, de faixa, embora ele tenha até parque assist, ele tem sensores dianteiro e traseiro, mas não tem essa tecnologia além, tá? Ele tem até monitoramento de pressão dos pneus, mas ele não tem as coisas além, ele tem o kit básico, o sensor, né, dianteiro e traseiro. Ele até tem sensor de fadiga, curiosamente ele tem. E não vai muito além. E lógico, piloto automático normal. Mas é aquela história, se você não está ligado na vanguarda da tecnologia, você está com um carro com uma mecânica muito atual, que esse motor 1.6 de 156 cavalos, ele tem 25,5 kgfm de torque a 1.250 RPM. Significa que eu piso um pouquinho e ele aceita. Então, assim, é um carro com uma disposição em baixa aqui bem interessante. Obviamente não é um carro esportivo, mas é um carro que para a usabilidade na vida real é muito interessante. Eu tenho direção elétrica, eu tenho suspensão independente nos dois eixos, quer dizer, eu tenho pneus de perfil aro 18, melhor dizendo, perfil 50. Então, assim, o essencial a gente tem. E claro, né, a cereja do bolo, ele tem a marca Mercedes-Benz aqui embaixo. Então assim é bem interessante mesmo. Mais o trânsito no Rio de Janeiro aqui, um estressado aqui buzinando. Mas enfim. Então quer dizer, ar-condicionado não é digital, mas é automático. Ele tem, lógico, né, uma mídia, uma multimídia bacana aqui, pareável com Apple CarPlay, Android Auto, mas com fio. Ele tem, eu vou dizer assim, um acabamento bem feito. E um câmbio, né, de dupla embreagem de 7 marchas. E assim, então tá, você pensa, tá, Sérgio, mas eu tô levando uma Mercedes mais simples para casa. Pois é, cara, mas a estrelinha tá ali e massageia o ego. É muita história envolvida aqui. É lógico que uma Mercedes assim é tração dianteira, né? Mas elementos de Mercedes, para quem está acostumado com Mercedes, estão aqui, como por exemplo as saídas de ar típicas Mercedes-Benz, o freio de mão do lado esquerdo. Então assim, é bem Mercedes. Esse carro aqui é a versão intermediária, ele não tem banco elétrico, senão os controles do banco, né, elétrico seriam na porta, que é típico de Mercedes. Então assim, o câmbio em cima aqui na alavanca, embora ele tenha pedal shift aqui para troca de marcha manual, mas o câmbio em cima, o console não tem nada aqui, tem porta-trecos. Então, ou seja, é um Mercedes na essência. Bom, é o seguinte, você que chegou até aqui, considere se inscrever, deixar seu like, seu comentário, para ajudar a viabilizar a gravação de novas matérias e edições. Segue o vídeo. Bom, falar do motor da máquina aqui, por sinal, que raio de motor bonito pra caramba.
É aquilo, né? Se não é uma máquina de te dar falta de ar, mas de competência a gente pode dizer que sim. Porque o carro tem uma potência, ele tem muito torque. Na verdade são 156 cavalos, esse motor 1.6, já na era do downsizing. Só que são 156 cavalos muito bem aproveitados, porque você tem um torque de 25,5 kgfm disponíveis a 1.250 RPM. Cara, é você olhar para o acelerador e vai dar esse giro. Então, incrível, incrível, assim, o carro anda muito solto, principalmente aqui no uso urbano. Você não precisa ficar acelerando muito, você vai na boa, o carro aceita, então, demais. Bom, carro maçudo. Eu diria que assim, que ele nem bebeu muito. Ele tem quase 1.500 quilos. A gente está falando aí, né? 156 cavalos. Um carro de tração dianteira, pneu largo e tal. Enfim, quando olha para a Mercedes já pensa algo maior. Então assim, ele fez 8,9 de gasolina, né? Os testes aqui são sempre feitos a gasolina quando o carro é flex e tal. E fez 8,9 aqui no uso urbano. Sinceramente, eu achei muito dentro da realidade. Na estrada eu consegui 13,8. Acho que mérito para a tecnologia, mérito para a excelente caixa de 7 velocidades. Vamos falar dos custos da máquina aqui. Esse carro está na tabela FIP na casa de R$140 mil, o que faz com que o IPVA aqui no Rio de Janeiro, com as taxas e tal, seja na casa de R$5.600. Seguro foi cotar para mim, tem 48 anos e tal, e deu na casa de R$6.700. Lembrando que você pode melhorar ou piorar, porque depende do seu CEP, depende do seu bônus, depende se você mora em condomínio, se tem portão eletrônico, se tem menor com carteira, menor de 25 anos com carteira em casa, quer dizer, isso varia pra caramba. Na parte de revisões, eu fui puxar e tal, assim, a revisão, por exemplo, esse carro tá com 42 mil quilômetros. A revisão de 42 mil quilômetros pela Mercedes e tal lá, estava dando na casa de R$4.400 a confirmar isso, porque eu fiquei meio na dúvida e tal. Então pensei, não, vamos fazer o seguinte, como eu fazia no começo do canal, quando a gente testava muito carro seminovo, vamos fazer o seguinte, vamos para a lista de peças. E aí o que acontece? Você vai ter que trocar, por exemplo, pneus. Por exemplo, esse aqui já está indo, já teve dias melhores os dianteiros. Então é um 235 50 18 aparecendo aí. Você vai trocar esse carro, é corrente de comando, então não teria kit de correia dentada, né? Não precisa, esticador, essas coisas, isso é muito mais lá para frente. O que mais que teria? Fluidos em geral, então teria óleo do motor, áreas de caixa você não olha agora, aparecendo na tela. O que mais? Filtros, né? Filtro de óleo, filtro de combustível, filtro de ar, né? de ar, filtro de cabine, ar-condicionado, acho que é interessante, aparecendo. E mais o que? Ah, sim, e vamos lá, né? Um carro de quase 1.500 quilos, a tendência é você ter que trocar as pastilhas. E aí o conjunto de pastilhas também aparecendo aí. Enfim, não existe almoço grátis, mas vou dizer para você, você está levando essa estrelinha para casa, então é o preço.